Eu disse anteriormente, quando comecei a falar, que existem 10 artigos no Código, do artigo 1º ao artigo 10, que tratam, Isabel vai falar sobre isso aqui na próxima sexta-feira, das normas fundamentais do processo brasileiro. E lá está, de modo bastante claro, a ampliação do contraditório. A ampliação, o contraditório agora, no novo Código, não é somente aquela possibilidade que a parte possa atuar no processo, é poder interferir no julgamento da causa, ou seja, o contraditório efetivo, levado até as últimas dimensões, quando se viu que o relator tem que suspender o julgamento se houver situações em que surja fato novo, questão jurídica nova. Isso é, o Código procurou, de maneira bastante efetiva, ampliar a possibilidade de atuação da parte junto ao tribunal. Bem ou mal, esta é a regra. O que não havia no Código anterior, razão pela qual, disse eu, havia o suprimento dessa norma pelo regimento interno do tribunal. Mas agora, com o ingresso no Código desse conjunto de normas que disciplinam, que orientam a sua aplicação, isto é, há que se ler o artigo do Código com os olhos voltados para o princípio, que é isso que servirá para que nós possamos entender o alcance da norma, razão pela qual entendo eu que prevalecerá o tempo que o Código prevê de 15 minutos. Evidentemente que isso vai depender do colegiado, ao final, decidir. E, na prática, vamos ser sinceros, um ou outro caso, o advogado sustenta até o final. Primeiro, que esse recurso é favorável à parte, nem sustentação há. Há aqueles que vão até as últimas consequências, vão enfrentando até o último minuto, geralmente que não tem razão, né? Você vai até o último minuto do último tempo que lhe é reservado para a sustentação oral. Mas, na prática, a meu sentir, e como isso amplia a defesa, eu penso que deva ser o Código adotado como regra, ampliando o tempo para 15 minutos. Uma mudança já incorporada recentemente ao regimento interno, respeito ao prazo para a devolução dos processos em vista regimental. O que seria uma novidade do Código, o regimento interno se apressou em adaptar-se à nova realidade e já prevê o limite máximo de 10 dias, salvo requerimento, vejam bem, justificado do relator, que no nosso caso é bem fácil de compreender, a avalanche de processos que temos para julgar, isso pode ensejar a prorrogação do prazo do relator, e, findo este prazo, não só o CPC prevê, mas também o faz, nosso regimento interno, pode, vejam bem, pode o presidente da turma, na linguagem do legislador, ele deve requisitar os autos. Não é nem a faculdade, é uma imposição. Evidentemente que já sujeito à prorrogação do prazo por mais 10 dias, e aí também corridos, não são úteis, viu, ministro Alexandre? Não se conta aqui o prazo de maneira só em dias úteis, ou seja, a regra de lá é a mesma regra também que vale para aqui, não se pode criar duas formas de contagem de prazo, mas se prevê o que, na verdade, não há maior preocupação, porque, como eu disse anteriormente, o regimento interno foi alterado para alcançar também essa hipótese, já se antevendo ao novo Código. Os votos. O voto vence... Bom, o Código já diz, embora não fosse algo óbvio, mas importante afirmar, que ele pode ser alterado até a proclamação do resultado. Então, isso é importante para que o legislador deixasse claro que o fato de alguém mudar o seu voto não quer dizer que não, outra coisa senão ter mudado de convicção com relação à hipótese. E não porque foi influenciado por A, sensibilizado por B, algo anômalo à atividade recursal. Julgadora. O Código deixa claro. O limite final para a mudança do voto é o presidente do órgão julgador proclamar o resultado final. Aí sim, doravante, nada mais será possível em termos de mudanças. Mas trouxe uma novidade, que é doravante, desde março, dia 18 de março, o voto vencido, está dito no Código, é necessariamente declarado para todos os efeitos legais, inclusive pré-questionamento. Doravante, então, não é mais possível, em termos de julgamento, que caberá em embargos declaratórios, evidentemente, por ter feito a decisão. Se o voto é simplesmente
emitido na sessão de maneira divergente e não é acostado ao pé do acórdão para fundamentar eventual debate em órgão subsequente ou que possa promover a revisão daquele julgado. Claro que, quando eu falo voto vencido, eu só estou deixando claro para os assistentes e assessores, para não deixar nenhuma dúvida mesmo, que é possível fazer uma fundamentação sintética, né? Ou seja, quais são os fundamentos principais da divergência para poder servir como base para a discussão pertinente ao recurso posteriormente interposto. Eu falo um pouquinho mais adiante sobre o quadro fático, mas eu volto a ele... Sim, claro, mas dizendo por quê. Sim, voto vencido com a ministra Calce pergunta se é possível que esteja na certidão de julgamento. Claro que sim, contanto que nela estejam as razões pelas quais o vistor, o terceiro julgador, enfim, divergiu daquela hipótese. O que não é possível, meu sentir, é dizer que diverge, e essa divergência, embora na sessão fundamentada, não tenha constado nos autos, porque a ideia aqui é fundamentar a discussão posteriormente, em caso de revisão, por embargos ou outra decisão qualquer. Não, se eu adotar a sua fundamentação, claro, né? Mas é preciso que eu diga, incorporo a minha fundamentação com a devida vênia do ministro fulano de tal, a fundamentação dele. Mas eu estou fundamentando, estou dizendo que incorporo ao meu voto a fundamentação daquele que divergiu em primeiro lugar. Mas estou deixando claro que os meus fundamentos são aqueles adotados por quem divergiu, ou por um terceiro vistor, ou por um terceiro julgador. Eu não adotei o voto de A, nem adotei o voto de B, adotei o de C, contanto que eu declare quais fundamentos eu estou adotando no meu voto. O que eu não posso dizer é divirjo sem dizer o porquê, ou dizer o porquê e não constar do processo. Porque o objetivo aqui, fundamentalmente, nós sabemos, é fortalecer o recurso posterior, via embargos, ou recurso, no nosso caso, para a SDI, embargo de declaração primeiro, ou embargos para a SDI no segundo lugar. Ou no regional, o recurso de revista. No regional. Muitas vezes o debate é intenso na sessão, os votos foram muito bem, assim, foram votos que trouxeram várias teses, várias correntes, e nenhuma delas ficou no processo. Porque o relator depois, os divergentes, até fizeram os seus votos, na sessão manifestaram o seu entendimento, mas não constou dos autos. Então, o ministro Calce diz, pode estar na certidão? Pode, desde que, como a lei diz, seja declarado. E declarar, meu sentido, é dizer o porquê o voto divergindo de fulano de tal. Se já há um voto divergente que eu estou seguindo, seja ele qual for, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu declarando que incorporo o meu voto às razões de fulano de tal, que já as externou, aí, para mim, é tranquilo, não violaria o texto legal. Uma regra do Código que a questão normativa afastou foi a ideia de que o acórdão pode ser substituído por notas taquigráficas, se não lavrado no prazo que o Código prevê. Entendeu a comissão que essa norma é incompatível com a nossa realidade procedimental e afastou a sua aplicação. Porque muitas vezes nós sabemos, as notas, quase sempre, elas refletem a linguagem coloquial, os argumentos são ditos ali, nem sempre são os argumentos que ficarão no voto, assim, inteiramente fiéis. Às vezes, a argumentação deriva para outras matérias e, ao final de tudo, caberá ao relator, o vistor, enfim, o votante, resumir, aí sim, no voto, como já mencionei. Mas um ponto importante é que o Código previa, vejam bem, e foi afastado posteriormente, o julgamento por plenário virtual, que o tribunal, só para informar, não aos ministros, mas aos assistentes e assessores, vai implantar a partir de novembro, que é o julgamento dos processos em que não há necessidade de sustentação oral. Depois veremos, o ministro Alexandre presidir a comissão, é uma pauta aberta, uma sessão aberta durante uma semana, que cada um vai votando, no final de uma semana fecha a votação, e aí estão julgados os processos, e estes não irão à pauta. Poderão, qualquer uma das partes, advogado, Ministério Público, enfim, pedir os ministros integrantes do Código da sessão para retirar da pauta virtual
ou da pauta digital, será julgado presencialmente, sem nenhuma novidade. Então, apesar de o código haver suprimido essa possibilidade, já utilizado no Supremo, no CNJ, etc., a nossa resolução previu e irá incorporar. Mas é importante só ressaltar, a alteração não decorreu senão da possibilidade que o Supremo admite de ampliar o seu uso. Algumas pessoas imaginaram que, ao ser retirado do código por meio de alteração, estaria sendo eliminada essa possibilidade. O código apenas a previu para os casos em que não há citação oral. O Supremo quer ampliar para alcançar também, no nosso caso aqui, recurso de revista. Claro, desde que a parte não requeira que seja julgado em sessão presencial. Aqui foi o ministro Aloysio que deu essa aula, eu vou passar rapidamente, mais do que estou falando, porque já exauri o tema de maneira bastante profunda, eu não vou voltar a ele. Por isso que eu mencionei anteriormente o dever de argumentação, como um correlato do dever de fundamentação exauriente que está previsto num dos artigos mais controvertidos do Código, o famosíssimo artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que, para mim, na minha opinião, não trouxe nada de novo, a não ser dizer que fundamentar é o dever de indicar onde nos autos está a resposta à questão posta à apreciação do Poder Judiciário. Bom, e aí a gente vai adiante, eu já disse aqui do dever de argumentação, e eu coloquei alguns exemplos, eu vou passar, que vai ficar à disposição dos senhores. O que é uma paráfrase, como ela pode estar representada, é reescrever o texto legal. Aqui os exemplos vão ficar para os senhores verem depois, né? Conceito determinado. Razoabilidade, elevo, fixo, mantenho e reduzo. Não diz não porque é razoável, nem porque é proporcional. Motivos que eu posso usar em qualquer decisão. Exemplo, a utilização maciça do famoso princípio da pessoa humana ser digna. Eu posso dar para qualquer causa. Ponho lá um certo jargão e vou julgando e decidindo, deferindo qualquer pretensão posta à nossa apreciação. Não enfrentar. Esse aqui foi um equívoco que se estabeleceu nesse dispositivo para dizer que o juiz tinha que analisar agora todos os argumentos que a parte trouxe, inseriu, lançou na controvérsia. Isso não é verdade. O Código não diz isso, ele diz argumentos capazes de influenciar a conclusão. Claro, óbvio, sempre foi assim. Nunca foi. Que argumentos são esses? Argumentos relevantes, pertinentes, pré-questionados, no nosso caso, e também capazes de influenciar o resultado da demanda. Se há uma questão sobre a hora extra e tem discussão sobre quitação, óbvio que eu tenho que analisar a quitação, né? Ou também acordo para compensar a jornada. Invocação de súmula, para manter ou reformar uma decisão sem dizer o porquê, a súmula se encaixaria no caso concreto. Deixar de observar precedente ou súmula, sem identificar a distinção, inclusive, é objeto de embargos declaratórios para essa hipótese. Ou seja, já há um caso que o tribunal fixou o precedente, a hipótese é típica do precedente, e a parte diz, não aplico, mas não diz o porquê, o juiz, no caso, deixou de aplicar. Aqui, um tema interessante, uma observação importante, foi a alteração do parágrafo 2º do artigo 1029 do CPC. Essa norma dizia que, quando o recurso fosse interposto por divergência jurisprudencial, não poderia dizer que não era pertinente ao caso concreto. Havia uma limitação dessa possibilidade de decisão com base, claro, em divergência específica. Agora, o Código revogou essa norma, alterando a sua redação e, portanto, retorna essa possibilidade clara no caso concreto. Observadas, evidentemente, as premissas a que me referi anteriormente. Uma alteração também importante foi nesse dispositivo, que se refere aos recursos de especial e extraordinário repetitivos, que dizia que, ao elaborar o voto, o relator é obrigado a enfrentar todos os argumentos favoráveis e contrários à tese posta à sua apreciação. Foi alterado para dizer o seguinte, a análise agora importa nos argumentos relevantes, que, na verdade, não disse senão o que era óbvio, né? Ou seja, o que é indiferente, o que é secundário, o que é periférico, o que é obta dicta, o que não vai influenciar
no resultado da fixação da tese, o relator não é obrigado a enfrentar no seu voto. Essa mudança veio, que logo surgiu a interpretação de que haveria um tabelão, argumentos prós, todos esses, contra, todos esses, e o relator enfrentando um a um nos recursos repetitivos. Portanto, a alteração foi muito bem-vinda, porque se o relator fundamentar o seu voto, dizendo quais conclusões adota e por que está adotando, quais fundamentos está adotando, não precisará analisar um a um aqueles que foram indicados pelas partes e mais quem veio ao processo, amicus curiae, enfim, que atuaram no Ministério Público, atuaram no processo, na formação do conhecimento, no recurso de revista. Uma observação também rápida, que foi afastada pela comissão, foi um incidente que o Código criou, a meu sentir esdrúxulo, que é a chamada técnica de julgamento não unânime, que é um negócio aqui aplicável, seria na SDI 2, que é algo paradoxal. Diz o seguinte: qualquer julgamento que não fosse por unanimidade, era obrigado o tribunal, o órgão respectivo, a suspender o julgamento, convocar ministros de outro órgão, capaz em número tal que fosse capaz de influenciar o resultado do julgamento. Então, vamos ser muito objetivos. SDI 2, 6-6. Tem que suspender o julgamento, chamar 7 ministros, ou da SDC, ou da SDI 1, porque, óbvio, se forem 6, prevalece o voto do presidente anterior, então não influenciaria, para rejulgar o processo com sustentação oral novamente, para permitir que seja este recurso, tenha a possibilidade de o seu resultado ser alterado. A comissão entendeu, por vários motivos, mas, fundamentalmente, o que isso representava, o ressurgimento dos velhos embargos infringentes e aboliu a sua aplicação, no caso seria aqui na SDI 2, quando a decisão importasse em rescisão de um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. E aí chegamos, então, falando bem rápido, para tentar seguir até o final, espero que vocês compreendam que a minha missão aqui é árdua, estou tentando ser o mais claro possível, para fazermos agora a passagem do voto ao chegar no gabinete e até ser julgado na turma. Recurso de revista. Primeiro caso, o ministro Almir Vieira da Costa disse muito bem, vou passar aqui só para deixar registrado, que o primeiro passo é analisar o despacho agravado, súmula 285 abolida e N40 do TST. Ou seja, trata, portanto, do efeito evolutivo em profundidade, com relação a fundamentos, todos os fundamentos, ainda que não apreciados nas decisões antecedentes, claro, desde que objeto também de pré-questionamento. Mas, limitando, é a grande mudança ao capítulo impugnado. Não mais é possível abrir a porta via agravo para passar tudo do recurso de revista. Agora, para que se possa promover o controle da jurisprudência no regional, como falou o ministro Valmir, que eu vou passar aqui bem rapidamente. Se admitiu parcialmente, já vimos, cabe agravo de instrumentos, normativa 40, disciplina essa hipótese. Né? Se há omissão, embargos declaratórios, e eu sustento claramente também na decisão do presidente da turma, vou mostrar aqui daqui a pouquinho, que a lei prevê expressamente decisão do tribunal unipessoal. Então, se há omissão, ele pode embargar de declaração. E vimos aqui, Mr. Carlson perguntou bastante, apesar disso tudo, o relator ainda poderá devolver de ofício, sem entender que, apesar de o tribunal ter dito que estava pronto o despacho, ela entender, ela concluir que ainda há um ponto a ser examinado e, portanto, devolver de ofício o processo para completar o despacho de admissibilidade. Se há recusa, ou seja, ele não emitiu o juízo, nulidade, embargos declaratórios, sob pena de preclusão. É que eu chamo a atenção para os assistentes e assessores. É fundamental observarem este procedimento. Se a parte alega omissão no despacho denegatório, há que se verificar qual foi a sua atitude. Embargou? Se não embargou, queridos, queridas, não tem como. Está preclusa a oportunidade de discutir a admissibilidade do recurso neste tribunal. Claro, tendo embargado, obviamente, abriu a porta para a interposição de agravo, e aí sim, examinando se há ou não
aquela hipótese de conhecimento. Eu chamo a atenção para aquelas situações em que, às vezes, o despacho cita 10 súmulas, até alguém falou que tinha aqui um carimbo no tribunal X lá, que era um carimbão, e saía marcando súmula tal, súmula tal, súmula tal, súmula tal, sobe. Obviamente, agora, o dever de fundamentar também se aplica à decisão, que não é mais despacho, decisão de admissibilidade, porque ela pode ensejar, observe, a preclusão e, consequentemente, o trânsito em julgado da decisão do regional respectivo. Né? Aí não sou eu não, viu? É você aqui. Mas chegamos, então, observe, já passei aqui, ó, 46 lâminas. Estou tentando chegar ao final. Chega lá. Chegamos ao voto. Bom, então, o recurso foi interposto, já se verificou a admissibilidade, o despacho está adequado, a parte embargou a declaração, o tribunal respondeu aos embargos de declaração, e não há nulidade, ou já voltou, e já corrigiu aquela admissibilidade, já indicou qual é o fundamento que autoriza a dizer que não é súmula 126, enfim, chegamos ao tribunal, e um de vocês, um dos senhores e da senhora, recebeu lá para fazer o voto. Primeiro passo é verificar os pressupostos extrínsecos, né, além desse específico, que nós já vimos, de estar ou não o despacho adequado. Prazo, já vimos, não voltarei a eles. Quero chamar a atenção a 3 pontos importantes nesta abordagem. Já vimos, prazos não são em dias úteis, prazos são corridos, a nossa CLT diz que os prazos são contínuos e releváveis, não se suspendem e não se interrompem em dias de feriado, etc. Nenhuma observação a se fazer. Mas há 3 observações. Primeira, em relação à contagem dos prazos em dobro, observem que a nossa normativa ela é omissa, não fala nada, não diz que se aplica, nem diz que não se aplica, por uma questão de estratégia, muito simples, aqui confessando, e vocês não dirão isso lá fora, que é a seguinte: os nossos processos hoje, na sua esmagadora maioria, são eletrônicos, e em relação a processos eletrônicos, não se aplica a contagem do prazo em dobro. Porque, é óbvio aqui, o fundamento é a utilidade dos prazos processuais. Como os autos estão disponíveis para qualquer das partes, a qualquer tempo, não tem por que contar o prazo em dobro, naquela situação em que há litigantes distintos, com advogados, escritórios diferentes. Outra observação também importante: se o prazo é típico do Ministério Público, não se aplica a contagem em dobro. Ou seja, a contagem em dobro dos prazos para o Ministério Público só é possível se forem prazos comuns. Por exemplo, recorrer. Mas se é um prazo próprio, típico, exclusivo do Ministério Público, não se aplica a contagem em dobro. Exemplo, o prazo para manifestação de 15 dias nos recursos repetitivos. Ou seja, é um prazo próprio, exclusivo, no nosso caso, do MPT, razão pela qual não haverá como se conceder em dobro. Um outro ponto também interessante diz respeito à comprovação de feriados locais. Se observarem, a nossa lei, a nossa súmula, prevê uma chance maior da parte, que é, denegado segmento, ao interpor o agravo, comprovar posteriormente. A meu sentir, essa hipótese sucumbiu diante do novo Código, que diz que, em havendo feriado local, a parte deve, na interposição do recurso, comprovar a sua ocorrência. Antes, não havia essa referência, o CPC, o TST, valendo-se de jurisprudência própria e do Supremo, validou esta chance. Era razoável supor que a parte tivesse um prazo maior para comprovar a intempestividade, nesse caso, a tempestividade. A súmula 100 diz lá, havendo dúvida razoável, então isso é possível. Era possível, porque a lei agora diz, na interposição do recurso se comprova a ocorrência de feriados locais. A meu sentir, portanto, afasta a incidência da súmula 385 do TST. Bom, tempestividade, chegamos a mandato, representação da parte. O Código traz 3 mudanças substanciais e importantíssimas. A primeira delas é claramente dizer que
é possível a regularização de mandato da representação da parte em qualquer instância, vírgula, inclusive em tribunais superiores. Então, não há mais dúvida nenhuma, tanto que a nossa norma incorpora essa regra, de que é direito da parte